Bom, vamos tratar agora do assunto A Roleta Global do Regime do Dólar de Wall Street, conhecido como DWSR. Bom, esse livro é brilhante e foi escrito pelo professor Peter Gowan, que nasceu em 1946 e faleceu em 2009. Bom, por meio da senhoriagem, os Estados Unidos fazem oscilar o preço do dólar internacionalmente, para um lado e para o outro. Além disso, Wall Street pressiona para remover barreiras ao livre fluxo dos recursos em ambas as direções, para dar direitos plenos aos seus operadores de negociar nos sistemas financeiros e nas economias de países-alvo, e também para reformular os sistemas financeiros dos países-alvo com vistas a se adaptarem às estratégias comerciais de seus operadores e clientes americanos. Com a vantagem competitiva da quase falta de regulamentação, iniciou-se um processo corrosivo para enfraquecer a regulamentação dos operadores financeiros de outros países, tais quais Tóquio, Frankfurt, Zurique, Paris, Hong Kong e Singapura. Praticamente não há oposição a esta ordem. Os Estados Unidos, inclusive, obrigam o G7 a rezar pela sua cartilha. As súbitas oscilações do dólar produzem tsunamis nas balanças comerciais e nos termos de comércio dos países. Desse modo, os governos nacionais têm apenas dois caminhos: utilizar os empréstimos de Wall Street como uma proteção ou se empenhar em um ajuste macroeconômico interno, tipo o ajuste fiscal brasileiro, que é muito penoso. É óbvio que a última opção vai ser derivativa da força sociopolítica interna do governo. Nesse regime do dólar de Wall Street, DWSR, o papel do FMI é o de assegurar que o país tomador do empréstimo faça ajustes internos de modo a manter o serviço de sua dívida em dia. Pela intervenção do FMI, o Banco Mundial, o país em crise torna-se mais tarde capaz de reintegrar ao DWSR, mas dessa vez com grandes problemas do serviço da dívida e geralmente com uma estrutura financeira enfraquecida. Para piorar, o ambiente externo é tão propositalmente volátil e o país em questão tem mais probabilidade de se deparar com uma nova crise financeira em um futuro não muito distante. O paradoxo do DWSR é o fato de que essas crises financeiras não enfraquecem o regime. Na verdade, o fortalece. Isso ocorre por quatro fatores. Primeiro, nas crises os recursos tendem a se deslocar das mãos dos detentores da riqueza do setor privado no país envolvido para o Wall Street, e isso fortalece o Wall Street. Segundo, para pagar suas dívidas, agora mais elevadas, o país tomador deve exportar para a área do dólar, de modo a encontrar recursos para o serviço da dívida. Terceiro, os riscos enfrentados pelos operadores financeiros dos Estados Unidos são inteiramente cobertos pelo FMI. E, por fim, o enfraquecimento dos países do Sul, que são os países periféricos ou tomadores de dinheiro, fortalece o poder de barganha das instituições de crédito de Wall Street sobre como determinar futuros financiamentos. Essa é a obra brilhante do professor Peter Gowan, que escreveu A Roleta Global do Regime do Dólar de Wall Street.